A tradução de múltiplas línguas de partida na legendagem de Viva Belarus. Tese de doutorado em andamento, programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, linha de pesquisa de estudos de tradução cultural e intersemiótica do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Orientador, professor doutor Jorge Hernán Cherro. Orientando, Paterson Franco Costa, bolsista da FAPESB. O estudo tem como ponto de partida o volume 9 da revista The Translator, de 2003, onde o editor Dr. Yves Gambier menciona o estudo de legendagem a partir de múltiplas línguas como um campo a ser explorado, em comparação a outras modalidades mais estudadas. Geralmente, quando assistimos a um filme legendado, não há informação sobre qual língua está sendo traduzida. No caso do filme Viva Belarus, isto se torna um problema, pois as dinâmicas de poder entre elas têm função central na narrativa, como podemos ver aqui. As frases traduzidas são exatamente as mesmas. Logo, do ponto de vista do público, o conflito em questão é inexplicável. Tudo muda quando informamos na legenda quais línguas estão sendo faladas. O oficial grita em russo e o soldado responde em belarusso. Duas línguas que, para nós aqui no Brasil, podem parecer quase a mesma coisa, mas são, como podemos ver, bem diferentes. Ainda que da mesma família. A propósito, este aí sou eu, na minha defesa de mestrado, que também tratou deste filme. No primeiro capítulo, faço uma breve contextualização histórica e geopolítica do país através, principalmente, das obras dos historiadores e filósofos belarussos Valentin Nakudovich, Renat Sahanovich e Vladimir Arlov, que vem realizando importantes trabalhos de desconstrução da propaganda soviética, que até os anos 1990 eram a norma na historiografia local. Acima deles, vemos os símbolos nacionais oficiais à esquerda e tradicionais à direita, peças fundamentais da narrativa. No capítulo 2, postulo o espaço pós-soviético como uma imensa e complexa nova região a ser estudada através dos estudos pós-coloniais, uma vez que estes novos países têm muito em comum com as ex-colônias europeias que se libertaram mais cedo no século XX. Dentro dessa área de estudos, trago para discussão teóricos como Stuart Hall, Benedict Anderson e Frantz Fanon, além dos filósofos Michel Foucault, Gilles Deleuze e Julio Plaza. O capítulo 3 aproxima-se da discussão do Brasil através da obra de Viveiros de Castro, Mármore e a Murta, sobre a inconstância da alma selvagem, que nos ajuda a discutir estratégias de resistência no filme, dialogando com Levon Volsky, artista belarusso co-inspirador do filme e autor de sua trilha sonora. Ainda no campo de estudos pós-coloniais, temos o teórico Agostinho Lau Montes e a filósofa Yulia Kristeva, que nos oferecem uma visão mais próxima da discussão no contexto do leste europeu. No capítulo 4, tratamos de relações de poder, ou sobre como a metrópole continua a influenciar a ex-colônia, no caso de Moscou e Minsk, mas também em tantos outros países. Para a discussão, contamos com o aporte de Homi Bhabha em O Local da Cultura, de 2005. E, para tratar de relações de gênero dentro da narrativa, trazemos para a discussão as importantes reflexões da professora de Estudos de Gênero e Colonialidade, doutora Oyeronke Oyewumi. Os capítulos 5 e 6 vão tratar da legendagem propriamente dita, estágio atual do estudo, que requer, paradoxalmente, a legendagem do filme nas línguas nele faladas, um total de 8 línguas, para assim traduzir ao português. Sobre os detalhes técnicos da legendagem e tradução, contamos com importantes nomes da escola catalã, como Lúcia Molina, Amparo Hurtado e Martí Ferriol, além de trabalhos seminais, como The Semiotics of Subtitling, de Isolde Linda e Neil Kay. E assim concluímos nossa breve apresentação. Shuridyakoi, muito obrigado pela atenção. Agradecimentos especiais à FAPESB, que me concedeu a bolsa de estudos de doutorado na modalidade de cotas. Para maiores informações, escreva para o e-mail patersonfranco@gmail.com.